e hoje, então, nós vamos trabalhar com base na Lei 11.419 de 2006, que é a lei que traz o processo eletrônico à tona, a informatização do processo judicial. Então, a lei não é nova, né? Então essa lei já tem alguns anos, mas aqui em São Paulo, em 2007, a gestão do Tribunal de Justiça, naquela ocasião, tinha a ideia de uma informatização do Tribunal de Justiça mais concreta. A gestão terminou, na gestão que se sucedeu, a questão orçamentária parece que não fechava as contas, então eles deixaram a questão um pouco de lado, e agora na nova gestão a informatização do processo judicial veio à tona com mais intensidade. Então a lei não é nova, o tema não é novo, mas para nós paulistas aqui a informatização é o tema do dia, né? Então essa lei, ela visa informatizar o processo judicial e tem como pano de fundo a modernização do judiciário e a celeridade do processo judicial, né? Então a gente vai falar um pouco também sobre a modernização do poder judiciário e a questão da celeridade processual. Essa lei, ela visa informatizar os processos judiciais, mas ela também promoveu algumas pequenas alterações no Código de Processo Civil. Então a gente vai falar um pouco sobre isso em seguida. Anteriormente a essa lei, nós já tínhamos alguns precedentes que já poderiam permitir uma efetiva informatização do processo judicial, mas isso ainda não estava acontecendo até a Lei 11.419. Então, por exemplo, uma lei que nem está aí no slide, que é a Lei de Locação, Lei 8.245 de 91, essa lei, já em 91, previa a possibilidade de citação de pessoas jurídicas por fax, citações e intimações, mas não se tem notícia do uso desse instituto previsto naquela lei. A primeira lei que efetivamente trouxe alguma coisa em matéria de informatização para o processo judicial foi a Lei 9.800, que é a denominada Lei do Fax, né? Então, essa lei, no artigo 1º, autorizava a comunicação de atos processuais, o envio de petições por fax ou tecnologia similar, né? Então, depois desta lei, com o uso massificado do e-mail, né, alguns tribunais até chegaram a aceitar a transmissão de peças por e-mail, mas o STJ não confirmou a equiparação do e-mail a essa tecnologia prevista no artigo 1º da Lei do Fax. Então isso meio que foi uma pá de cal para o início da informatização do processo judicial, né? Se quiserem, por exemplo, um precedente no STJ sobre isso que eu estou dizendo, recurso especial 916.506, recurso especial 916.506, né? Então, vou ler a ementa para vocês terem uma ideia. O recurso de agravo regimental não pode ser apresentado por e-mail, pois não é semelhante ao facsilime. A Lei 10.259, de 2001, ela é a lei que criou os juizados especiais federais. Essa lei trouxe tecnologia para o processo judicial no âmbito daqueles tribunais especiais, né? Ali não é efetivamente o processo eletrônico, né? Ali o que a gente tem é a digitalização dos documentos, dos autos, né? Então você tem um arquivo que é decorrente da digitalização das peças, não é necessariamente a informatização que a gente está vendo por meio de peticionamento com upload de documentos, etc. Então, essa lei tinha o seu diploma um alcance restrito, juizados especiais federais. Naquele mesmo ano, foi editada uma medida provisória, a medida provisória 2.200 de 2001. Essa medida provisória 2.200, ela tem esse traço 2, porque é a segunda edição dessa medida provisória. Então, a primeira ficou em vigor durante uns dias, veio a segunda edição. Essa medida provisória está em vigor até hoje, porque ela foi editada no dia 15 de agosto de 2001.
E a alteração constitucional, que mudou o regime jurídico da medida provisória, de tranca-pauta no Congresso, etc., etc., ela se deu no dia 11 de setembro de 2001, ou seja, 15 dias depois dessa medida provisória. Então, essa medida provisória ainda está em vigor porque ela foi editada no regime anterior das medidas provisórias, à luz do antigo, então, ou da antiga redação do artigo 62 da Constituição Federal. Essa lei criou a ICP Brasil. O que é a ICP Brasil? É a Infraestrutura de Chaves Públicas brasileira. Então, a nossa Lei 11.419, inclusive para efeitos de peticionamento, para assegurar a validade jurídica e a autenticidade dos documentos eletrônicos, faz remissão à ICP Brasil, que foi criada e está em vigor em razão dessa medida provisória. Então, o que regula a assinatura digital, a certificação eletrônica, a validade jurídica dos documentos é essa medida provisória aqui no Brasil. Então, ela é importante para efeitos da Lei 11.419. Em 2006, o Código de Processo Civil ele foi alterado pela Lei 11.280. Essa Lei 11.280 acrescentou um parágrafo único ao artigo 154 do Código de Processo Civil. Então, o parágrafo único tem a seguinte redação: os tribunais, no âmbito da respectiva jurisdição, poderão disciplinar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meios eletrônicos, atendidos aos requisitos da autenticidade, integridade e validade jurídica da infraestrutura de chaves públicas brasileira, ICP Brasil. Então, essa lei, ao alterar o Código de Processo Civil, já permitiu que os tribunais, todos eles, pudessem informatizar os atos judiciais, os seus atos de comunicação, desde que seguindo os padrões da ICP Brasil, disciplinado pela medida provisória 2.200. Então, agora falando especificamente sobre a lei do processo eletrônico, a Lei 11.419, essa lei, além da tramitação dos processos judiciais, ela também trata da comunicação de atos no Poder Judiciário e a transmissão das peças processuais. O seu artigo 8º, ele tem uma redação que pode ser um tanto quanto problemática, né? Porque o artigo 8º fala que os tribunais poderão, né? Poderão, então é uma faculdade, desenvolver sistemas eletrônicos para o processamento dos autos totalmente ou parcialmente digitais, né? Então, na medida em que faculta, o tribunal vai implantar o processo digital total ou parcialmente de acordo com a vontade política dos seus gestores, no tempo que os seus gestores entenderem mais adequado e também se entenderem adequado, né? O nosso tribunal aqui de justiça, ele foi precursor em matéria de processo eletrônico. O primeiro fórum totalmente digital é o Fórum Nossa Senhora do Ó, eu penso que a maioria conhece, né? Então, o primeiro fórum totalmente digital foi aqui na nossa cidade. 3 meses depois da vigência da lei, nós já tínhamos esse tribunal, e no mesmo ano ali, vários outros vieram, como, por exemplo, o Fórum Digital de Nazaré Paulista, de Ooroeste, entre outros, né? E também outros estados depois vieram aí na sequência. Agora, essa lei, quando ela fala que ela é aplicável aos processos civis, penais, trabalhistas, dos juizados especiais e para cartas rogatórias, precatórias, etc., ela deixou de falar do processo eleitoral, do processo marítimo e do processo militar. Então, já abre margem a eventuais questionamentos se o processo militar, marítimo e eleitoral, que são justiças especializadas, né, se eventualmente essa lei poderia ter aplicação ou não. Eu particularmente acho que pode ser aplicável, mas direito processual é direito de ordem pública, então eventualmente isso pode ser questionado junto aos tribunais superiores, né? Então aqui é o nosso fórum digital, que eu estava dizendo, né, que nós somos pioneiros. Esse fórum digital é bem interessante, porque ele começou funcionando com 50% de acordos
nas ações que eram ajuizadas, e o tempo dos processos nos primeiros meses era 90% inferior ao tempo de tramitação dos processos em outros fóruns, né? Só que a demanda foi tão grande naqueles primeiros meses do Fórum Digital que ele ficou literalmente entulhado. Então, o que era um fórum rápido passou a ser um dos fóruns mais lentos da capital, né? Tendo em vista que a procura foi muito grande e, por exemplo, os oficiais de justiça não davam conta de fazer as citações. Porque num fórum convencional, num fórum regional normal, ou no Fórum João Mendes, central, muitas vezes as citações ficam represadas na burocracia, né, do dia a dia de cartório. Ali, como tudo era informatizado, a petição entrava, já era autuada, etc., chegava muito rápido para os oficiais de justiça, que era um número bem reduzido. Então, eles não davam conta de fazer a citação, enfim, aí foi gerando um ciclo vicioso e o fórum se tornou extremamente lento. Além disso, os advogados não tinham muitas vezes conhecimento e tecnologia para fazer o peticionamento eletrônico, então iam em loco levar suas petições físicas para escaneamento. Isso chegou num ponto de que a fila para escanear a petição lá no Fórum Nossa Senhora do Ó chegava a 8 horas. 8 horas. Então, você fica 8 horas na fila para escanear. Aí eles começaram a permitir que você deixasse a petição e eles escaneavam, você ia buscar no dia seguinte, mas muitos advogados estagiários não voltavam para buscar. Foi um fórum que não foi concebido para ter papel, então, teoricamente, é um fórum que não teria grandes prateleiras, etc., como as varas convencionais, como os cartórios convencionais. Então, se criou um problema naquele fórum, né? Então, a ideia foi boa, mas o tiro acabou saindo pela culatra nesse sentido. A lei, quando fala do horário para peticionamento, então ela, diferente do Código de Processo Civil, né, que fala que o horário de peticionamento é no horário de expediente do fórum, a Lei 11.419, nesse sentido, fez uma ampliação em matéria de horário de peticionamento, então você pode peticionar até as 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. A lei não fala qual é o horário que deve ser observado. Aqui no Brasil nós temos, em algum momento, né, do ano, o horário fuso horário, em diferenças de fuso horários, mas o STF e o STJ, nas suas resoluções, seguem o horário de Brasília atualizado pelo Observatório Nacional. Então, o que vai valer não é o horário do seu relógio nem o do seu computador, é o horário de Brasília atualizado pelo Observatório Nacional. Sob esse prisma, o que a gente tem visto é que nós, juristas, né, que normalmente extrapolamos o horário normal de trabalho, o horário comercial, isso cada vez mais tende a acontecer, né, na medida em que agora a gente pode peticionar 24 horas por dia, e como nós não temos o hábito de deixar para o último dia para cumprir os nossos prazos, né, ninguém faz isso, então a gente tem que começar a pensar em ter escritórios que funcionam 24 horas, porque se isso era algo que ocorria só nas grandes bancas, tendo em vista o fluxo, por atenderem empresas do Oriente, etc., agora nós pequenos também precisaremos pensar em escritórios que funcionem pelo menos até meia-noite, né? Então, quanto aos atos praticados eletronicamente, a lei fala que não só as petições serão ou poderão ser feitas eletronicamente. A lei fala também que atos internos dentro dos tribunais, as comunicações internas, administrativas, as sentenças, os acordos, todos esses atos poderão ser eletrônicos, inclusive as procurações dos clientes para com os seus patronos, né? Então, as citações podem ser eletrônicas, as intimações, as notificações. Inclusive, a lei diz que a fazenda pública também pode ser citada e intimada eletronicamente, e a lei, nesse ponto, inova, porque considera que a citação e a intimação eletrônica à fazenda pública é considerada pessoal, né? Então, para efeitos da Lei 11.419, é uma citação pessoal, né? Agora, com relação à citação,
efetivamente, para que a citação possa ocorrer eletronicamente, é preciso que a pessoa a ser citada, jurídica ou física, precise estar cadastrada no Poder Judiciário, né? Só assim se viabilizaria a citação eletrônica. A lei tinha um artigo, um dispositivo, salvo o melhor juízo, era o caput do artigo 17, que foi vetado, que previa que as empresas de direito público, as pessoas jurídicas de direito público, da administração direta e indireta, deveriam se cadastrar no prazo de 180 dias da vigência da lei para efeitos de receber citações judiciais. Ou seja, INSS e órgãos públicos em geral deveriam se cadastrar nos poderes judiciários, nos mais variados, para poderem então ser citados eletronicamente, né, visando celeridade processual. Esse dispositivo ele foi vetado pela Presidência da República na ocasião, sob a seguinte justificativa: estar-se-ia infringindo a competência que seria privativa do Poder Executivo em organizar a administração pública direta e indireta. Então haveria uma quebra da independência e da harmonia dos poderes prevista na Constituição Federal. Então essa foi a fundamentação da Presidência da República para vetar aquele dispositivo que, se tivesse sido sancionado, seria bastante interessante, né? Não podemos tampar o sol com a peneira. Aqui no Brasil, o maior litigante é o Estado, né? Então, uma boa parte das ações que tramitam no Poder Judiciário tem o Estado em um dos polos. Então, no polo passivo, você pelo menos ganharia esse tempo da citação da Fazenda Pública e de outros órgãos públicos em geral. Também poderíamos pensar, eventualmente, no cadastro ou da exigência de cadastro no Poder Judiciário daqueles que também representam uma boa parte dos litígios, principalmente nos juizados especiais, como, por exemplo, operadoras de telefonia, móvel e fixa, operadoras de plano de saúde, seguro-saúde, por que não os bancos, né? Tendo em vista que o número de demandas contra essas empresas é um número expressivo, né? Por que não eles serem citados eletronicamente, né? Bom, a lei também prevê a criação do Diário da Justiça eletrônico, né? Então os tribunais, aí, na sua grande maioria, substituíram os diários impressos em papel por diários eletrônicos. Aqui em São Paulo a gente teve um período de transição, né? Então a gente caminhou com 2 diários, o eletrônico e o impresso, e depois que o impresso deixou de existir, o eletrônico começou a apresentar problemas. Inclusive a OAB aqui em São Paulo fez um ofício à presidência do TJ São Paulo há alguns anos, quando o diário eletrônico passou a ser o único meio de intimação, para que os prazos fossem suspensos, tendo em vista os problemas que se apresentavam, né? Com relação à data da publicação no Diário Eletrônico, aqui houve uma mudança na contagem dos prazos processuais. Acho que os senhores já devem ter se dado conta disso, né? Então, antes, os prazos judiciais começavam a contar do dia seguinte, o dia útil seguinte à data em que saía no Diário Oficial impresso, né? A Lei 11.419 alterou essa regra. Então, o dia que a publicação sai no Diário Eletrônico, esse não é o dia da publicação. O dia da publicação é o dia seguinte. Então, o dia da publicação, no caso, seria amanhã. E a contagem começa depois de amanhã. Então, hoje, se você tem uma publicação que sai na quinta-feira, esse não é o dia da publicação. O dia da publicação será o dia seguinte, sexta. E o prazo começa a contar do outro dia seguinte. Então, com essa alteração processual, os prazos se alongaram em pelo menos um dia. Em pelo menos um dia, né?
Então, essa é uma mudança bastante sensível que ocorreu no Código de Processo Civil. E ainda com relação à contagem de prazo, a lei no parágrafo 2º do artigo 10 fala que se no dia do prazo houver problemas com o sistema do tribunal, esse prazo fica prorrogado para o primeiro dia útil, né, o seguinte. E aí nós, operadores do direito, precisaremos ficar atentos, ou seja, todo dia vai ter que acessar lá para ver, porque se o sistema voltar a funcionar e você não cumprir o prazo, eventualmente você terá as sanções processuais que os senhores conhecem, né? Bom, uma outra questão que a lei não disciplina, mas que ela trouxe como implicação, é a questão do tamanho das petições. A lei expressamente não fala em tamanho de petição, tamanho de arquivo, né? Mas os tribunais, ao regulamentarem o artigo 3º da Lei 11.419, alguns tribunais vêm restringindo o tamanho dos arquivos que são remetidos ao tribunal. Então, por exemplo, em Santa Catarina, já no início da vigência da lei, o limite era de 7 páginas. No Fórum Nossa Senhora do Ó, o limite era de 20 páginas. Então, essa limitação no tamanho dos documentos e das petições tem sido discutido doutrinariamente se não haveria uma afronta a princípios constitucionais do devido processo civil, da ampla defesa, do contraditório, etc., né? Então, qual que é a alegação dos tribunais? Problema de ordem técnica, de capacidade, né? Então, por isso a questão da restrição. Sem dúvida que hoje as petições, no passado era o contrário, né? As petições grandes, elas tinham um certo valor, não é? Eram tanto quanto apreciadas, né? Significavam erudição do advogado, do defensor, do acusador. Hoje nós vivemos num tempo diferente, em que quanto maior a petição, pior é. Mas também você limitar o número do tamanho do arquivo, das folhas da petição, etc., não me parece uma saída muito razoável, né? Porque se o tribunal está informatizando o processo judicial, ele precisa destinar um orçamento suficiente para que esse processo judicial. Se ele está informatizando o processo judicial, ele deve destinar um orçamento suficiente para que esse processo judicial atenda à necessidade do jurisdicionado, né, e dos patronos. Então, é uma questão que a gente precisa pensar e precisa cobrar dos responsáveis, né? A lei, ela fala dos documentos eletrônicos. O artigo 11, caput, fala que os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia de origem e do seu signatário, ou seja, a lei está fazendo referência ao sistema da assinatura digital e da certificação eletrônica da ICP Brasil, ou seja, da medida provisória 2200 de 2001, a lei fala que esses documentos produzidos eletronicamente são considerados originais. Então, os documentos eletrônicos são considerados originais. Já o parágrafo 1º e o parágrafo 2º desse artigo 11 fala que os documentos digitalizados, então não é documento produzido eletronicamente, é um documento que foi escaneado. Então os documentos digitalizados, eles têm a mesma força probatória dos documentos originais. Então, documento original, o eletrônico é documento original. Então, o eletrônico corresponde ao que a gente chamaria de original em papel. E o escaneado tem a mesma força probatória do original. A lei assegura a arguição de falsidade, né? Então, se houver motivos fundamentados,
a parte pode arguir falsidade. A lei diz que a arguição de falsidade vai ser processada também eletronicamente, por óbvio vai precisar fazer perícia técnica, etc. Mas esse dispositivo do artigo, esses dois parágrafos do artigo 11 da Lei 11.419, eles refletem o que prevê o Código Civil francês no artigo 1316. O Código Civil francês, os senhores devem saber, ele tem 200 anos, né? Ele é de 1804, está completando 200 anos, ele está em vigor até hoje, só que ele já sofreu várias reformas e há alguns anos ele sofreu uma reforma, e nesta reforma o Código Civil francês ele assegura que os documentos eletrônicos tenham a mesma força probatória dos documentos em papel, né? Assim que é a disposição daquele diploma francês, né? Então, os documentos digitalizados, eles devem, na medida em que eles são digitalizados, escaneados e são remetidos ao Poder Judiciário, eles precisam ser preservados pela parte interessada. Então, hoje, os escritórios de advocacia ainda não vão se livrar dos seus gavetões com pastas suspensas, né? Porque imaginamos nós, né, que com o processo eletrônico nós deixaríamos aqueles arquivos que nós temos, acabaríamos com eles. Não, porque a lei exige que esses documentos escaneados sejam preservados até o trânsito em julgado da sentença ou até o prazo da ação rescisória, se for o caso. E veja, você vai devolver isso para o seu cliente, né? Talvez fosse o adequado, né? Fica sob a responsabilidade dele. Mas a gente sabe que na prática nem sempre isso vai acontecer. Então a gente ainda vai continuar com as nossas pastinhas suspensas, sim, né? Uma outra questão que a lei disciplina no artigo 20, e alterando o CPC quanto ao artigo 365, fala que em determinados casos o juiz pode exigir o depósito do documento original em cartório. Por exemplo, a gente pode pensar em títulos de crédito. Como os senhores sabem, os títulos de crédito são títulos executivos, né? E eles são títulos executivos que podem ser transferidos para outras pessoas por meio de endosso. Então, eu como credor de uma nota promissória, eu posso transferir o valor e esse título, essa nota promissória, para outra pessoa por meio de um endosso. Então, para não correr o risco de, eventualmente, eu usar essa nota promissória, eventualmente numa execução, mas também transferir o papel dessa nota promissória a um terceiro de boa-fé, e esse terceiro de boa-fé teria também o direito de cobrar o devedor, para evitar esse tipo de situação, nessas situações a lei faculta então o juiz a exigir o depósito deste documento em cartório, né? Além disso, uma outra questão que a lei fala é a possibilidade de impressão dos autos do processo digital, né? Então, por exemplo, se for o caso de recurso a Tribunal Superior, em que há incompatibilidade de sistemas, então a lei fala que o processo digital pode ser impresso, e aí a gente chega num contrassenso, né? Porque a lei facultou os tribunais a criarem os seus próprios sistemas. Então, a gente sabe que alguns adotaram o ProJude e outros não, né? Esses que não adotaram o ProJude, se não comunicar com os tribunais superiores, todas as vezes que tiver, por exemplo, um recurso especial ou extraordinário, você vai imprimir, só que no STJ, por exemplo, já não entra mais papel, vai chegar no STJ, esse documento vai ser escaneado, né? Me parece um contrassenso por si só, né? Porque a meu juízo, eu vou falar disso a seguir, sobre a padronização dos sistemas, a meu juízo, quando você tem qualquer sistemática que se afunila, então do maior vai para o menor, e o nosso sistema judiciário é assim, como todos os outros. Então a gente tem a primeira instância, que se afunila para a segunda, que se afunila para o STJ ou STF, assim por diante. A padronização tem que vir da boca mais fina do funil.
Então, essa padronização, a meu juízo, não deveria ser uma padronização facultativa, tinha que ser uma padronização obrigatória e compulsória, determinada. Aí a lei ia dizer se era pelo CNJ, se fosse o caso pelo STF, enfim. Mas o fato é que, na medida em que você tem sistemas que não se comunicam, você vai imprimir um processo que é digital para levar para um tribunal superior que vai escanear esse processo impresso para transformar em processo digital novamente, né? Então, esses tribunais, em algum momento, vão ter que compatibilizar totalmente os seus sistemas, sob pena da gente nunca ter efetivamente um processo digital e a pseudoceleridade que se está pretendendo com esse processo eletrônico, né? Mas há notícias boas, né? Já há alguns anos o STF processou um recurso extraordinário que começou na primeira instância sem nenhum papel. Então começou na primeira instância, foi subindo até o STF sem nenhuma impressão. Se quiserem anotar, é o recurso extraordinário 564.821. Então esse recurso extraordinário 564.821 começou lá no Tribunal Regional Federal e foi até o final, transitou em julgado totalmente eletrônico. 564.821. 564.821. Então vamos falar um pouco desse assunto, né? Então a lei fala, né? O Poder Judiciário deve priorizar, né, a padronização dos seus sistemas. O CNJ criou esse PROJUDE, foi adotado por vários tribunais, mas a gente tem lá EDOC, EPROC, um da Justiça do Trabalho, um dos Juizados Especiais, o ESTF, o ESTJ, né? Então, a nós que operamos esses sistemas, temos vários tipos de regras, né? Seria muito mais razoável porque se todos os processos têm petição, se todos os processos têm guias, todos os processos têm procurações, por que não uma padronização, né? Então, por exemplo, aqui no Tribunal de Justiça, muitos colegas têm dividido comigo a seguinte dificuldade. Você faz o cadastramento, petição inicial, procuração, um de cada vez, etc. Aí no final da indisponibilidade. Então todo aquele trabalho fica perdido, né? Enfim, eu estava segurando para falar isso, mas como eu sou neto de português, o Paulo também não vai ficar bravo comigo, né? Mas me parece um tanto quanto lusitano, né? Esse sistema, né? Então acho que em algum momento os tribunais vão precisar refletir sobre isso, né? Além disso, essa informatização do Poder Judiciário não deve deixar de levar em conta também que é preciso se informatizar outros órgãos públicos, outras pessoas físicas, ou claro, pessoa física não dá para informatizar, mas é preciso capacitar não só o Poder Judiciário de mecanismos para operar o processo eletrônico, mas todos os outros envolvidos, os departamentos jurídicos de autarquias, as promotorias, as procuradorias, enfim. A tecnologia aqui para nós brasileiros não é algo muito complicado, né? Brasileiro gosta de tecnologia. Só para vocês terem ideia, proporcionalmente à nossa população, nós somos o país que mais compra tecnologia no mundo. Computadores, celulares, softwares, etc., né? Então, proporcionalmente à nossa população, a gente tem facilidade com a tecnologia, né? Vejam que os números do comércio eletrônico não deixam mentir, né? Nós compramos muito pela internet, né? Há 10 anos atrás, o número era quase que inexpressivo, né? 500 milhões de reais era a movimentação anual no comércio eletrônico. Isso subiu no mínimo 30% ao ano. Só de 2011 para 2012 que ficou um pouco abaixo de 30%. Mas teve ano aí que de um ano para o outro cresceu 70%, né? Então,
se 22 bilhões de reais são movimentados em compras pela internet, é porque o brasileiro não tem dificuldade com tecnologia. Nós, juristas, estamos nos adaptando. É claro que, sem dúvida, né? Quem fez curso de datilografia como eu, tem que penar um pouco mais, né? Em compensação, meus meninos, que são pequeninos ainda, eles já sabem achar. Por exemplo, meu filho tem 3 anos, ele colocou no tablet dele, de fundo de tela, a galinha pintadinha. E eu não sei como que faz isso aí, né? Então, eles literalmente já nasceram com um computador no colo. Se eles forem advogados, espero que não, eles não terão as mesmas dificuldades que nós, né? Há uma pesquisa que foi feita pela revista Isto É, em que as pessoas que têm menos de 30 anos, essas pessoas, teoricamente, elas não têm muita dificuldade de trabalhar o dia inteiro diante de uma tela de computador. Mas aqueles que têm mais de 30 anos, né, ou seja, que estão ali na fase de transição, como no meu caso, que fiz curso de datilografia, tem dificuldade, né? Tem dificuldade de ficar por mais de hora diante da tela do computador. Eu vou dar o meu depoimento, né, que não é ambientalmente correto. Mas quando eu preciso corrigir um trabalho, né, eu sou professor, então eu corrijo muitos trabalhos, quando eu preciso fazer uma contestação, quando eu preciso fazer uma defesa, volta para o papel. Eu fico muito mais confortável em examinar o papel e colocar minhas ideias para fora. Por exemplo, todos os meus orientandos sabem que não adianta me mandar monografia por e-mail, porque eu gosto de ler no papel, rabisco no papel, e depois eu passo as minhas observações para o computador, né? Talvez nem todos tenham essa dificuldade que eu tenha, né? Talvez outros, até mais velhos do que eu, já tenham se adaptado melhor à tecnologia, né? Mas, enfim, precisamos se acomodar, né? É um momento de transição. Eu nem sei se é um momento de transição, né? Nem sei se esse é o olho do furacão. Daqui para frente eu não sei como vai ser, porque tudo muda tão rapidamente, né? A tecnologia, as ferramentas, né? Os formatos dos bens em geral mudam tanto que eu acho que daqui para frente é o olho do furacão. A eternidade eu acho que é o olho do furacão, né? A tecnologia é inerente ao ser humano, né? Existe um ditado que fala que em algum momento haverá o homem, o cão e a máquina. A máquina fará tudo, né? Ao homem só sobrará alimentar o cão, porque o cão vai cuidar para que o homem não altere a máquina, né? Então, é uma filosofia um pouco trágica, mas o fato é que a gente depende de tecnologia para tudo, né? Quantos de vocês não fizeram a inscrição para estar aqui pela internet, não é? Quantos não fizeram transações eletrônicas, bancárias hoje? Então, vamos ter que nos adaptar à tecnologia. Talvez a forma como ela esteja sendo colocada aqui no nosso tribunal não seja a mais adequada, né? É? Eu fiz a foto aqui, pedi para fazer uma foto aqui. Aí, ó, o Dr. Rui está dizendo que nós já estamos na internet, já fizemos uma foto aqui e já está lá, né? Então, é o mundo da tecnologia. Mas quando a gente pensa na modernização do Poder Judiciário, e quando a gente está pensando na tecnologia aqui no Brasil, vejam que a tecnologia já está sendo implementada em várias áreas, como, por exemplo, dos leilões e pregões eletrônicos, né? Então, o poder público tem contratado com a iniciativa privada nos pregões por meio eletrônico. Nosso sistema bancário também funciona bem eletronicamente. Por que eu estou colocando essas considerações? Porque o processo digital tende a funcionar bem, né? É claro, tem um período de maturação, né? Muitos dos senhores são do tempo que o imposto de renda era feito num formulário, à mão. Depois passou a ser em disquete. E hoje é na internet, né? Então, o processo digital, eu imagino que ele vai funcionar bem, eu acredito nisso,
né? Mas há um tempo de maturação. Vejam que aqui no Brasil a tecnologia é algo fantástico, né? O sistema bancário aqui tem a TED, né, que você faz pagamento, transferências entre bancos online, cai na hora, acima de R$ 5.000. O nosso sistema de compensação de cheque é de 2 dias para valores superiores e 3 dias para valores inferiores. Esse prazo já existe há 15, 20 anos. Quando nós começamos com esse prazo, nos Estados Unidos, dependendo dos estados envolvidos, a compensação de cheque levava até 15 dias. Então, em matéria de tecnologia, a gente está à frente em alguns pontos. Veja, por exemplo, a urna eletrônica, não é? Daqui a pouco eu vou falar se a urna eletrônica é segura ou não, mas o fato é que a urna eletrônica é uma realidade, né? Então começou um período de transição, né? Foi aos poucos. A Receita Federal, com relação ao imposto de renda, a Polícia Federal, agendamento de passaporte já de alguns anos, só pela internet, né? E outras... não, ainda não. Esse aqui, daqui a pouco eu falo. As prefeituras, muitas prefeituras, os seus processos administrativos para discutir IPTU, etc., totalmente informatizado. Em 2007, nós tivemos um decreto que criou o SPED, né? Sistema Público de Escrituração Digital e a Nota Fiscal Eletrônica, que também tem funcionado relativamente bem. Os contadores precisaram se adaptar. Então, hoje, todo contador opera o SPED com assinatura digital, certificação eletrônica. Então, a escrituração fiscal e contábil das empresas hoje é toda feita na internet, no servidor das receitas, né? Então, a tendência é essa. Vejam que, por exemplo, o Código de Processo Penal prevê audiências por videoconferência, né? Sem dúvida, daqui a pouco estaremos fazendo também audiências civis por videoconferência. Então, você do seu escritório, o Ministério Público do gabinete dele, o juiz do gabinete dele, obviamente vai precisar regulamentar isso, uma tecnologia, etc. Mas, em algum momento, isso vai acontecer, né? Bom, além disso, essa modernização do Poder Judiciário também precisa de uma mobilização, precisa levar conhecimento a outros órgãos. Por exemplo, os primeiros ofícios do Fórum Nossa Senhora do Ó, quando chegavam nos cartórios, os cartórios não aceitavam. Sabe o que eles diziam? Falta assinatura do juiz. Então, eles não sabiam o que era uma assinatura digital, né? Então, de repente, você informatiza o processo judicial, só que você tem algumas questões que atrapalham. Só para vocês terem ideia, ainda no Fórum Nossa Senhora do Ó, quando esse processo digital começou, o oficial de justiça, para receber a diligência dele, ele tinha que entrar no sistema e imprimir a guia para poder ir no banco sacar o valor da diligência. Ou seja, o sistema do processo não se comunicava com o sistema do banco. Então, informatizar o processo judicial é algo complexo, que envolve a informatização do Ministério Público, das procuradorias, das defensorias, dos departamentos jurídicos das empresas públicas, autarquias, etc. Delegacias, né? Vejam, tem delegacia que não tem nem papel, que os investigadores fazem vaquinha entre eles para comprarem papel, tinta para impressora, né? Às vezes não tem nem acesso à internet, o sistema cai porque os computadores são precários, né? Então, o que a gente está vendo é que a informatização está acontecendo, mas talvez numa ordem inversa. Porque, se a gente for pensar, a gente tem problemas de infraestrutura, né? Então, a gente ainda corre risco de apagão. Imagine o processo eletrônico no Brasil todo. São, por baixo, né, pelas estatísticas aí do CNJ, são 70 milhões de processos em andamento. Então, imagine esse número todo na internet. Então, o número de advogados, procuradores, juízes, enfim, as pessoas que vão demandar energia elétrica, banda de internet para operar tudo isso, né? Então, será que a nossa infraestrutura elétrica, será que a nossa capacidade de internet... Veja, na cidade de São Paulo, tem bairros que não têm internet de banda larga.
Como é que fica o escritório de advocacia que está nesse bairro, que não tem internet de banda larga? Porque por internet de escada não dá para fazer peticionamento eletrônico. Não vai, né? Então, como pensar num processo eletrônico se a internet não está em todo o território nacional, se a banda larga não está em todo o território nacional e não está em todos os bairros da maior cidade da América Latina, né? Bom, além disso, será que antes da informatização a gente também não precisaria pensar em algumas reformas processuais, como, por exemplo, no excesso de recursos que nós temos aqui no Brasil? Será que não precisaria também regulamentar o direito de greve dos servidores públicos? Porque se os servidores públicos entrarem em greve, como que fica a questão do processo eletrônico? Pode influenciar ou não o funcionamento, né? Será que a legislação civil, administrativa e penal está apta para inibir problemas ao processo eletrônico? Eu não sei se os senhores sabem, mas entrou em vigor no início desse ano a chamada Lei Carolina Dickmann. A Lei Carolina Dickmann é a Lei 11.737 de 2012. Essa lei, ela, para resumir a história, ela fez alterações no Código Penal para que passasse a ser crime clonagem de cartão de crédito e débito, interrupção de sistemas informáticos e telemáticos, ou seja, a internet pode se enquadrar aí, e a violação de dispositivos informáticos, né? A invasão, é crime a invasão de dispositivos informáticos, podendo ser computadores, servidores ou celulares. Será que esses ajustes já são capazes, né, de pelo menos tentar inibir a tentativa de burlar os sistemas dos tribunais de justiça? Será que os sistemas de backup que os tribunais de justiça têm são seguros? Será que eles não poderiam também trabalhar com um sistema paralelo? Eventualmente, se o sistema entrar em colapso ou ficar fora do ar, não poderia o sistema redirecionar para um sistema paralelo para você poder fazer o protocolo, né? Um outro ponto, e talvez seja efetivamente o pano de fundo aqui da nossa legislação em comento, que é a Lei 11.419, é a questão da diminuição da morosidade do Poder Judiciário. Em 2007, foi feita uma estatística de que 70% do tempo da tramitação de um processo, 70% do tempo da tramitação de um processo estava na parte burocrática. Ou seja, era o tempo de fazer autuação, de carimbar, de fazer ofício. Então, ou seja, aqueles 2, 3, 4 semanas que o documento ficava na mesa para datilografia, aí depois mais um mês na mesa do juiz para assinar, aí o prazo que está com o MP, enfim, essa questão do processo na sua burocracia. Então, um processo de 10 anos, 7 anos foi porque ele ficou parado na burocracia. Então, com base nessa estatística, se o processo judicial funcionar como se pretende, teoricamente a lentidão do judiciário tende a diminuir. Como eu disse lá no fórum Nossa Senhora do Ó, nos primeiros meses, o tempo do processo lá era 90% menor do que o tempo do processo em fóruns equivalentes. Mas com o passar do tempo se percebeu que não era necessariamente uma realidade sustentável, né? Mas há uma esperança. Agora, um outro ponto. Imaginando que todos os tribunais tenham sistemas compatíveis, então o processo saia da primeira para a segunda instância, eletronicamente, sem precisar de papel, saia da segunda instância, Tribunal de Justiça, por exemplo, para o STJ ou para o STF, totalmente eletrônico, sem precisar de deslocamento físico do papel. Será que a gente não deveria pensar e até pleitear na eliminação das custas para transporte dos autos? Porque, veja, se é o sistema quem vai enviar os autos do TJ para o STJ ou para o STF, qual seria o sentido dessa despesa? Porque hoje o sentido dessa despesa é porque custa o tribunal, o processo sair de um tribunal
estadual e se deslocar até um tribunal lá em Brasília, né? Então, talvez a gente precisasse caminhar um pouco mais devagar com a informatização do processo judicial, porque tudo na vida precisa de um certo tempo de maturação. É meio que natural isso, né? Eu tenho um quadro aqui no meu roteiro aqui, com algumas informações de quanto tempo levou entre a descoberta do invento e a sua exploração comercial. Por quê? Porque houve um tempo de experiência, de reflexão, de adaptação, né? Que não necessariamente isso está acontecendo com a informatização do processo judicial. Por exemplo, a fotografia. Entre a descoberta da fotografia e a sua exploração comercial foram 112 anos. A descoberta do telefone e a sua exploração comercial foi de 56 anos. A descoberta do uso do rádio e a sua exploração comercial, 35 anos. Do radar, 15 anos. Da televisão, 12 anos. Da bomba atômica, 6 anos. Do transistor, 5 anos. Do circuito integrado, 3 anos. Esses dados eu obtive em aula de pós-graduação em 2007 com o professor Newton De Luca, no Largo São Francisco, né? Então, mudar do papel para o digital precisaria também de uma maturação talvez mais vagarosa, porque, veja, a escrita remonta a 20 mil anos. 20 mil anos. O papel já tem séculos. O século XX foi o século do papel, né? E o século XXI se diz que é o século dos bits, dos bytes, não é? Mas será que nós estamos no caminho certo? Por que será que os países de primeiro mundo não estão no mesmo caminho que nós? Por que será que os Estados Unidos e tantos outros países de primeiro mundo não estão informatizando o processo no mesmo patamar e na mesma velocidade que nós? Será que eles não têm dinheiro? Será que eles não têm vontade política? Ou será que eles têm alguma preocupação que a gente não está tendo? Então, vamos falar da urna eletrônica. Sabem por que os americanos ainda votam no papel? Porque 13 universidades americanas fizeram testes nas nossas urnas eletrônicas e nenhuma delas aprovou o sistema de segurança. Só por isso. Então, por que será que nenhum país está informatizando como nós estamos? Eu não estou dizendo que o processo digital é inseguro. Não é isso. Se diz, os especialistas dizem, que é muito mais difícil você conseguir quebrar, falsificar o sistema de assinatura digital do que a assinatura grafotécnica. Porque o sistema de criptografia que é usado ali, o sistema de codificação, é altamente seguro. Por exemplo, hoje, invadir um servidor de um banco é quase que impossível, porque os bancos investiram tanto em tecnologia de prevenção, de proteção, é mais fácil se criar uma página falsa e aí o correntista digitar os dados numa página falsa, porque isso teoricamente não seria tão difícil assim, do que efetivamente um hacker ou um cracker invadir um servidor de um banco, né? Mas a informatização do processo digital também tem coisas boas, sem dúvida, né? Então, o que seria a parte boa, né? Primeiro, Primeiro, a celeridade processual, né? Então, teoricamente, se funcionar adequadamente, teríamos aí um ganho razoável quanto ao tempo de tramitação do processo. Por exemplo, as partes poderiam ter vista comum, né? Prazo comum para acesso aos autos, não precisaria retirar o processo do cartório, está visível a qualquer momento, a qualquer tempo, por todas as partes. Há um benefício ao meio ambiente, né, porque você teria uma economia de papel, grampo, enfim, todo aquele material necessário para o processo em papel. Só para vocês terem ideia, no Brasil se consome por ano em papel dos processos judiciais 46 mil toneladas de papel, o que corresponde a 700 mil árvores por ano, né?
O custo de um processo em papel, entre o papel, o grampo, o carimbo, tintas, etc., é de R$ 20 por processo, uma média. Se você multiplica R$ 20.000 por 70 milhões de processos, dá um custo anual de 1,4 bilhão de reais por ano. Então, teoricamente, isso vai ser canalizado em software, né? Em equipamentos, hardware, etc. Além disso, diminui o trabalho braçal, principalmente dos servidores públicos, né? Porque a gente sabe que, principalmente na justiça estadual, os cartórios são insalubres. São insalubres. Principalmente para quem fica ali 8 horas por dia. Porque ali é um ninho de ácaro, enfim, tudo que não é bom para a saúde respiratória. Além disso, problemas de coluna, etc. Então, tudo isso tende a diminuir. Claro, outros problemas virão, né? Miopia, astigmatismo, obesidade. Depressão. Sem dúvida, porque a informatização ela implica na diminuição das relações pessoais. Isso é óbvio, né? Então, hoje, as pessoas andam ansiosas e deprimidas cada vez mais, porque cada vez mais estão se fechando nos seus computadores, nos seus tablets, etc. Então, infelizmente ou felizmente, essa é uma tendência, né? Além disso, a informatização do processo judicial tende a diminuir o orçamento dos tribunais com relação a grandes espaços físicos. Como os senhores sabem, muitos fóruns regionais estão em imóveis alugados, né? Há uma estimativa de que um fórum digital como o Fórum Nossa Senhora do Ó, para atender a demanda que ele atende, ele custa de 25% a 35% a menos do que o custo de um tribunal convencional que nós conhecemos, até porque ele não precisa de tanto espaço físico, etc., né? Então, o custo de implantação de tribunal digital é menor do que do tribunal convencional. Além disso, esses funcionários que trabalhavam nessa parte burocrática de autuação, carimbo, ofício, porque o sistema faz o ofício agora, né? Eles podem ser redirecionados para atividades mais intelectuais, como, por exemplo, conciliação. Xerox, na freguesia agora não existe. Não existe, né? Não existe. É um serviço que o tribunal também não presta lá. Aí o advogado tem que se virar nos 30. Além disso, você pode agora, com o sistema funcionando, ter mais condições de avaliar o desempenho dos funcionários, que isso é algo muito problemático no Poder Judiciário. Na iniciativa privada, tendo em vista que na iniciativa privada se visa lucro, então o empreendedor sempre trabalha com sistemas para controlar o desempenho de quem está trabalhando, seja advogado ou qualquer outra profissional. No Poder Judiciário, a gente sabe muito bem que há uma precariedade muito grande no controle da gestão das pessoas. Então, com o sistema, por meio de relatórios, fica mais fácil você fazer ou estabelecer uma política de gestão de pessoas. Além disso, permite que as corregedorias façam fiscalização à distância, etc. Além disso, você tem a possibilidade de identificar mais facilmente casos de litispendência, coisa julgada, prevenção, controle automático dos prazos, evitar repetidas alegações dos cartórios, como, por exemplo, doutor, processo está concluso, ao MP, né? Processo não localizado, né? Aquelas alegações que todos nós conhecemos por parte de cartórios, né? Além disso, o processo digital diminui o deslocamento físico até o fórum, de advogados, estagiários, etc., etc., né? Então, a gente pode fazer quase tudo do nosso escritório, né? Bom, há risco de falha? Sem dúvida. Estamos vendo isso a todo dia, né? A todo tempo. Mas esses riscos, com o tempo, serão sanados, sem dúvida, né? Os tribunais vão ter que trabalhar nesse sentido, né? Agora, uma curiosidade, aqui em São Paulo, cada juiz tem, em média, alguns mais, outros menos, tem em média 5.000 processos. Agora serão 5.000 arquivos, né?
A gente, quando tem muitos processos, a gente usa muito a imagem, né? A imagem, literalmente, para lembrar, esse processo é daquela pessoa. Nesse processo aconteceu tal coisa naquela audiência. E os juízes também usam esse mecanismo. Esse processo que tem 3 volumes, que a capa está caindo aqui, está rasgada. Eu lembro, a audiência foi a semana passada, foi aquela senhora lá que o depoimento dela foi problemático, ela não parava de chorar, etc. E na hora de julgar, muitas vezes os juízes, olhando para o processo físico, ele identifica alguns fatos. E isso, com o processo digital, tende a se perder, né? Isso tende a se perder. Então, tende a ficar, talvez, decisões mais desumanas, né? Então, talvez a gente tenha ainda juízes imprimindo algumas situações ou fazendo algumas anotações particulares para se guiar. E não podemos deixar de falar que até hoje ainda existem juízes e desembargadores que fazem voto à mão, porque sequer sabem ligar o computador. É uma realidade ainda, né? É claro que no futuro isso tende a acabar, né? Então, para finalizar aqui a nossa exposição, eu queria dizer para vocês que o simples advento de uma lei que informatiza o processo digital não vai resolver o problema da justiça brasileira. Não vai resolver o problema da lentidão por completo, né? Porque é preciso orçamento, é preciso vontade política, é preciso fazer gestão das pessoas, né? É claro que a insegurança pela qual nós juristas estamos passando é normal, porque sempre diante do novo, né, ou na maioria das vezes que estamos diante do novo, a gente tende a se ressentir. Só para vocês terem ideia, aqui no Tribunal de Justiça, as primeiras sentenças que foram feitas com máquina de escrever foram anuladas em segunda instância, né? Então, ou seja, a máquina de escrever também já sofreu resistência, né? Então, precisamos nos adaptar, mas um ponto que eu acho importante é que os sistemas que estão sendo desenvolvidos sejam sistemas usuais, sejam sistemas práticos e que eles possam conversar entre si, porque senão eles dificultam muito a operação, o uso dos operadores do direito. Então são essas as ponderações que eu tinha a fazer, mas fico à disposição dos senhores. Obrigado pela atenção.